comentar. Tem alguém aí com um livrinho Sinal Verde? É o livrinho que tem várias mensagens. Ele é muito bom para quem faz o evangelho, para quem vai iniciar um estudo, que quer começar com uma leitura. E ele é ótimo. Ele é pelo Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Aí eu vou abrir aqui uma mensagem. A gente, em reunião mediúnica, a gente chega mais cedo, a gente fica em círculo, né, geralmente. E aí cada médium vai abrindo e vai lendo uma mensagem desse livrinho e depois vai fazendo os comentários, né? Isso é muito bom, porque a gente vai acalmando. Às vezes a gente chega, né, na pressa, correndo, tá vindo do trabalho, tá vindo cansado. E aquele momento que vai se harmonizando para depois ir para a mesa mediúnica. Catita, esse aqui, ó. É porque fica ao contrário, né? Mas é esse aqui, tá bom? Eu vou abrir então aqui uma mensagem. Opa! Abri aqui na mensagem 44, Hóspedes. O nome do livro é Sinal Verde. Isso. Convite é responsabilidade para quem o formula. O hóspede receberá o tratamento que se dispensa à família. Nenhum amigo, por mais íntimo, tomará a liberdade de chegar à residência dos anfitriões, a fim de hospedar-se com eles sem aviso. Se a pessoa não é convidada a hospedar-se com esse ou aquele companheiro e precisa valer-se da moradia deles para certos fins, mesmo a curto prazo, não deve fazer isso sem consulta prévia. Eu acho ótimo esse livro, que parece que o André Luiz ele dá uma aula de etiqueta, né? Uma aula de educação. Olha, se você for convidado, não vai se oferecer para se hospedar lá, que isso é falta de educação. Vamos manter etiqueta. Se alguém procura saber de alguém quanto à possibilidade de hospedagem e não recebe resposta, procederá corretamente buscando um hotel, de vez que o amigo consultado talvez tenha dificuldades em casa e que de pronto não possa resolver. Um hóspede, para ser educado, não entra nos desacordos da família ou do grupo que o acolhe. Em casa alheia, necessitamos naturalmente respeitar os horários e hábitos dos anfitriões, evitando interferir em assuntos de cozinha e arranjos domésticos, hein? Além de ser hóspede, não pedir para dormir, não se convidar e não se meter aonde não foi chamado. Aula de etiqueta total, né, Thaís? Pois é. Embora seja obrigação trazer o quarto de dormir tão organizado e tão limpo quanto possível. Não, é André Luiz, Patrícia, esse livro. Grande mostra, psicografado pelo Chico Xavier. Grande mostra de educação acatar os pontos de vista das pessoas amigas na residência delas. A gente não pode, a gente está na casa de uma pessoa, quer dizer o quê? Que se tem outros amigos, para a gente acatar o ponto de vista, né? Não querer discutir, não ser aquela pessoa chata que discorda de tudo, que quer discutir sobre tudo. Olha a aula de etiqueta, ser discreto o máximo possível, né? Na moradia dos outros, é imperioso ocupar banheiros pelo mínimo de tempo, para que não se estrague a vida de quem nos oferece acolhimento. E principalmente se na casa tiver só um banheiro, né? 2, é porque a gente também tem que ter educação. Se for tomar banho, não demorar, para não gastar água, não gastar energia. Fugir de apontamentos e relatos inconvenientes à mesa, principalmente na hora das refeições. O hóspede não se intrometerá em conversações caseiras que não lhe digam respeito.
justo gratificar, dentro das possibilidades próprias, aos irmãos empregados nas residências que nos hospedam, já que eles não têm obrigação de nos servir. Aí ele terminou, olha só, então ele fala pra gente ser grato, pra gente ser discreto, pra gente não se oferecer para ficar na casa de ninguém, que as pessoas têm que nos convidar. E a gente fica rindo, é tão assim, parece tão óbvio, né? Mas a gente às vezes não pensa, né? Pode ser indução também, exatamente. E é nisso também que eu tô falando, o animismo nesse sentido, que às vezes a pessoa, ela acredita que tem um espírito ali, que é o capeta e o demônio, e que naquele momento ele está saindo do corpo dela. E acreditam nisso. Hipnose, pois é, pode ser também. Várias questões. Alain, como psicóloga, acredito sim. A hipnose, ela é uma coisa mais sutil do que a gente imagina. É a sugestão mental. Nós somos seres sugestionáveis, por isso que eu sempre falo, não vamos deixar médium nenhum falar da nossa vida, porque eu vou partir do princípio que se eu primeiro eu não conheço aquele médium, eu não sei como é que é a pessoa do médium, então para me preservar, sabendo que a minha mente é sugestionável, eu prefiro não ouvir. Né? Eu peço, olha, com educação, eu prefiro que você não me fale, eu prefiro que essas coisas eu vou descobrindo com o tempo, por isso que eu não falo nada para ninguém também. O médico, quanto mais maturidade ele vai tendo, mais ele vai entendendo a responsabilidade disso, porque o médico chegar com uma outra pessoa e falar, olha, em outra vida você fez isso, 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 você era isso, 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 por isso que você está sofrendo isso, isso, isso. Se é, se não é, não sei. Mas aquilo vai entrar na minha cabeça e vai ficar de um jeito que eu vou passar minha vida inteira lembrando daquilo. Então, eu sempre falo para vocês, não vamos procurar informações com outras pessoas, vamos buscar nós mesmos. As minhas vidas passadas, não todas, né? Ninguém nunca me falou. Eu já fiz essa questão da meditação profunda com aquele meu amigo que já desencarnou, que ele que me ensinou muita coisa, inclusive essa questão de não precisamos de externo, nós temos tudo dentro de nós. E eu descobri com uma meditação profunda algumas vidas, algumas coisas que aconteceram comigo. E isso não precisamos ser médium para descobrir se eu tenho um relaxamento profundo. Só que as memórias das minhas vidas passadas, elas vão vir tão sutilmente que eu vou achar também que é coisa da minha imaginação. E qual é o limiar? Onde é que eu vou saber que é coisa da minha imaginação e quando não é? Aí vai ser a nossa prática, o nosso estudo. E eu fiz, porque a mediunidade, ela nos traz muitas coisas, mas outras coisas a gente tem que buscar também. Não é porque eu sou médium que eu vou ter também acesso a tudo, a todos, a todo momento, 24 horas por dia. Tudo tem, né? Assim, eu tenho o meu limite também. Então, tem coisas que eu busquei e fazia meditações com esse meu amigo, né? Que era meu guru, que eu falava, que ele já desencarnou, com ele me orientando sempre. E a minha ansiedade no começo era tanta que eu só fui conseguir realmente adentrar, porque quando você consegue perceber a sua vida passada, você não só lembra, como você sente tudo aquilo que você sentiu na vida, naquela vida que você passou. A tristeza, a felicidade, a emoção vem como uma explosão. E aí eu fiz umas 4, 5 meditações profundas e a ansiedade não deixava. E ele sempre parava, não, vamos depois. Aí o que acontecia? Eu levei minha irmã, umas amigas, todo mundo conseguia, menos eu. A ansiedade. E isso aí depois, porque isso eu tinha 20 anos, aí depois, com a meditação que eu coloquei na minha vida, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu fui estudando, eu fui aprendendo a controlar a ansiedade dentro da prática mediúnica. Por isso que é importante o estudo, a meditação, a paciência. Tá bom? Espero ter esclarecido. Uma hora, não tem nem como falar para vocês. Eu vou fazer um vídeo de vidas passadas.
porque é isso que eu falei para vocês, né? Ah, é bom fazer, é ruim? Não existe coisa boa ou ruim, existe o que eu vou fazer com aquilo que eu obtive informação. Tem gente que pode surtar, que eu já vi gente surtando, porque minha mãe e meu pai fizeram isso comigo em outra vida e agora eu tenho ódio deles. Como tem gente que pode curar. Então, assim, não é uma coisa que eu vou indicar por causa disso, né? A gente tem que sempre pensar, isso vai me fazer bem? Eu tenho esse equilíbrio, essa maturidade para lidar com isso? E o engraçado é que uma vida que eu vi que foi muito marcante para mim, eu era freira, mas eu fui freira não por opção nessa vida, porque me mandaram, né? Meus pais me mandaram para o convento e eu era tão rebelde na vida que eu via eu andando pelo convento, a velhinha, eu orando, mas sempre assim com raiva, porque eu não queria ficar no convento, eu queria ir embora, mas eu não podia, eu tinha que ficar lá. E aí foram anos e anos nessa briga, né? Nessa briga e, enfim. Aí hoje eu tô aqui, né? Com vocês, orando, pedindo para Deus. Mas é isso. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar a nossa prece. Respirar profundamente, esquecer agora os comentários, o mundo virtual. Inspira pensando paz e expira pensando paz. Senhor Jesus, agradeço mais esse momento. Pedimos a proteção dos seus anjos, que nos amparem, que nos iluminem, que nossos mentores nos protejam de toda interferência negativa, que esse momento, esse estudo possa ser proveitoso a todos os encarnados e desencarnados que estão aqui presentes, que eu aprenda essa ponte, essa ligação que existe entre esses dois mundos, que ela é uma coisa natural, que existe com o meu espírito, que eu tenho esse potencial dentro de mim e que aos poucos eu vou entendendo, assimilando. E acima de tudo, aos médiuns que estão desenvolvendo, que já estão em prática mediúnica, que estão estudando com afinco, com esforço e querem trabalhar nessa seara da mediunidade, que nós possamos estar sempre na mediunidade com Jesus, com nosso amado Mestre como exemplo, como modelo, sempre em nossos corações, que nos desvie de todo mal, de toda má sugestão e que sempre nos inspire em nossos estudos, nos livros que eu vou ler, que eu vou estudar, que nós iremos ler, que nós iremos estudar. E que minha casa seja protegida, seja mesmo como médium, que eu possa ter meu descanso. E que se aparecer para quem é médium, algum espírito que precisa de ajuda, que a espiritualidade maior possa nos amparar sempre, nos protegendo e principalmente amparando esse espírito sofredor. Damos por iniciado mais um estudo mediúnico, com a certeza que a luz de Deus nos protege nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Podem abrir os olhos. Sejam bem-vindos, 234 pessoas fazer o nosso estudo mediúnico. Cada vez mais a nossa família cresce, né? A gente iniciou na semana passada, né?
É normal a gente está ou trocando energias ou doando, né? Numa reunião mediúnica, o que mais provável será a doação de energias. E isso é muito bom, tá? Isso é muito bom, porque é sinal de que nós estamos já trabalhando, ajudando ao nosso próximo, né? Desencarnado ou encarnado, né? E aí eu vou continuar onde nós paramos, lembrando que eu deixei esse livro em PDF aí nos stories, tá bom? Para quem quiser ler, para quem quiser acompanhar. Vejamos como esse amigo espiritual descreve a incorporação de entidade de baixo padrão vibratório. E aí o Martins Peralva vai relatar porque o que ele está falando aqui é de uma prática mediúnica que o André Luiz acompanhou para poder estudar, e foi o que ele colocou no livro Domínios da Mediunidade, né? Então, quando Martins Peralva fala sobre prática mediúnica, dando um exemplo, é sempre baseado nesse livro. Notamos que Eugênia é o nome de uma médium que estava na prática, tá? Ingrid, a minha página aqui é 52, tá? Mas o meu livro é uma edição muito antiga, não é a mesma edição que eu postei, tá bom? Então procure aí que é no capítulo 9, incorporação. Não, em capítulo 9, incorporação. Notamos que Eugênia afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele a distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico, ao qual se justapunha a maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Então, o que está falando aqui? No caso, a Eugênia, eles estavam na mesa mediúnica e o André Luiz observou aquele momento que essa médium chamada Eugênia dava passividade para esse espírito poder fazer a psicofonia, né? E nesse caso ele está falando o quê? Que a Eugênia afasta-se, o perispírito dela afasta-se um pouco do corpo e entra nesse acoplamento, né, com o espírito visitante que vai fazer esse diálogo com auxílio da espiritualidade que auxiliava esse irmão, e ele vai usar das cordas vocais da médium para poder falar, para poder dialogar. E a importância de uma incorporação numa mesa mediúnica é tremenda, porque é através da psicofonia, né, ou incorporação, é a mesma coisa, que o espírito vai poder falar, que ele vai ser ouvido pelo dirigente. Porque, aliás, nem todo dirigente de uma mesa mediúnica é médium, né? O dirigente, ele vai dirigir os médios, ele vai ser o capitão, né? Vai comandar a mesa mediúnica, mas isso nem sempre quer dizer que ele é médium. Porque o dirigente geralmente é uma pessoa que tem muita experiência, muito estudo, que é o que mais tem responsabilidade ali numa mesa mediúnica. E aí, através dessa psicofonia, o espírito vai conversar com o dirigente e vai poder receber esse auxílio, vai ter esse diálogo, que o dirigente vai conversar, vai falar: meu irmão, por que você está fazendo isso? No caso, vamos colocar aí que é um obsessor, né? Geralmente é um obsessor. Por que você está obsediando a nossa irmã que está aqui, que veio aqui nos procurar? Aí ele vai falar porque você não sabe o que ela fez, que ela em outra vida ela fez isso, e aí ele começa a falar. E aí o dirigente vai dialogar, vai continuar o diálogo querendo mostrar para aquele espírito sofredor, porque um obsessor, invariavelmente, ele vai ser sofredor, porque ele não sabe, mas ele está sofrendo com a raiva e a vingança dentro dele, né? Então, o dialogador vai falar com aquele espírito para ele entender que ele está perdendo o tempo dele e que existe a lei da causa e efeito, que existe Deus, né? Então, a importância desse diálogo, porque um espírito, às vezes ele está com a baixa vibração assim tão densa também,
que ele não consegue, mesmo desencarnado, ele não consegue enxergar a espiritualidade maior. Ele vai conseguir enxergar espíritos na mesma frequência dele. Então, quando ele é levado àquela prática mediúnica, ele vai enxergar os médiuns, ele vai enxergar o dirigente, ele vai ter esse diálogo, ele vai receber esses fluidos, né, para poder ir, esse choque anímico que ele também passa pelo médium, que ele vai podendo ter esse despertar, e se ele se convencer, né, ele vai receber esse auxílio para poder sair desse ambiente terrestre e ir para um hospital espiritual. E ele vai para o hospital, vai ser tratado e futuramente para ir para o lar espiritual. Então, a psicofonia numa mesa mediúnica, ela é importantíssima, porque o que uma mesa mediúnica faz hoje que não seja ajudar a esses espíritos que sofrem um tratamento de desobsessão, né? Elaine, o obsessor vai ter expiação em vida por consequência dessa obsessão? Elaine, existe a lei da causa e efeito, né? De alguma forma, se eu errei, se eu desencarnei com ódio, vingança, virei um espírito obsessor e estou obsediando uma pessoa que ficou aqui na Terra, em alguma forma, em algum dia, eu vou passar por uma experiência semelhante para aprender a lição, e em vez de guardar mágoa, raiva no meu coração, eu vou seguir em frente, perdoar, aprender a seguir em frente e perdoar o meu irmãozinho, a minha irmãzinha. Então, a lei de causa e efeito é nesse sentido. Assim como eu fiz, aquilo vai voltar para mim. Eu não vejo nem como uma punição, mas eu vejo também assim como uma forma de eu amadurecer, de que eu posso aprender com aquilo. Porque se meu objetivo é evoluir cada vez mais, isso aqui é uma escola. Então eu só vou passar para outra escala de evolução quando eu passar de ano aqui, né? E eu não posso reprovar. E quando é que a gente reprova na escola? Quando a gente não aprende a lição. Eu sei que 2 mais 2 é 4, eu vou aprender, né? Eu vou chegar numa lição que eu não aprendo, faço prova e vou reprovar. Faço de novo, vou reprovar. É a mesma coisa aqui. Lei da causa e efeito sempre. Não tem como. Mas aí eu vou continuar. A verdade doutrinária não se altera, pois inamovíveis são os fundamentos do espiritismo. Quanto mais materialidade, prestem atenção nisso, quanto mais materialidade, menos distância. Quanto mais espiritualidade, mais distância. Aí o que ele está dizendo? Que o médium, nesse momento dessa psicofonia, quanto mais denso o espírito, quanto mais baixa a vibração dele, mais ele precisa dessa acoplagem com o perispírito do médium. Quanto mais sutil, quanto mais espiritualidade, ele vai se tornar mais distante, né? Vai ser uma coisa bem sutil. Então, daí a dificuldade até para nós médiuns entrar sempre em sintonia com espíritos evoluídos, porque a energia deles é muito sutil. E aí, se a minha energia estiver densa, vai ter complicações na hora do meu perispírito acoplar com o perispírito deles, sentir a energia deles para poder fazer essa comunicação. Gente, aí eu vou pedir para vocês, por enquanto, vamos fazer pergunta dentro da incorporação, tá? Que aí depois a gente vai fazer uma live ou no final só de perguntas e respostas sobre todos os temas, tá bom? Pra gente seguir aqui a sequência. A circunstância de verificar-se tão acentuada imantação entre espírito e médium nas comunicações dessa natureza, aliada ao fato de o medianeiro refletir em virtude da íntima e profunda associação das duas mentes, os pesares, rancores, aflições, ódios e demais sentimentos do comunicante, com dolorosa repercussão no organismo físico,
induz-nos a opinar pelas seguintes abstenções de senhoras médios nas tarefas de desobsessões. E aí, nesse parágrafo, antes de entrar nessas abstenções, ele fala o quê? Que a nossa mente, né, a gente nessa associação com outros espíritos, a gente guarda, porque é de sintonia, né? Então eu vou sentir o que o espírito está sentindo. Então eu posso sentir o rancor que ele sente, a mágoa que ele sente, a tristeza que ele sente. Então, antes de uma incorporação, eu vou sentir muito essas energias. Eu vou mais sentir do que outra coisa, né? Eu vou sentir, então esse é o momento que eu sei que é a questão que eu estou recebendo ali. O espírito está pedindo aquela passividade. Ele quer passar por ali, ele precisa e quer, né? Também ser ajudado. E aí pergunta, né? A Aninha falou, chorar depois da incorporação. E isso acontece com os médiuns porque a gente tem esse acoplamento, né? Espírito com perispírito, espírito e o meu perispírito. Só que quando o espírito segue em frente, muitas das energias dele vai ficar na minha energia, porque existiu esse acoplamento. Aí eu posso, os famosos miasmas, né, que a gente chama. E aí numa prática mediúnica vai vir uma pessoa que dá passe, né, um passista, e vai retirar esses miasmas do corpo do médium, da energia do médium com passe, nossa, fugiu o nome agora, dispersivo, né? Vai retirar esses miasmas do médium. Por isso a importância de fazer prática mediúnica numa casa espírita e não fazer em casa sozinho. Porque nós vamos ficar com algumas energias desses espíritos. Se for espírito evoluído, ótimo, né? Que fique comigo mesmo as energias. Agora, quando é um espírito com baixa vibração, eu vou sentir muita vontade de chorar. Às vezes eu vou sentir o meu coração acelerado, porque às vezes é um espírito muito agressivo, muito rancoroso. E o Hermínio Miranda diz que alguns médiuns, né, antes de, por exemplo, hoje é o nosso estudo mediúnico, eu percebo que já existem algumas pessoas, alguns médiuns que já estão desenvolvidos, que estão entrando no estudo aqui e já estão ajudando nessa questão de doação, de ajudar espíritos sofredores com choque anímico. Não que a gente está vindo aqui com essa intenção, que isso aqui é um estudo, mas existem casos emergenciais que a gente se colocou ali à disposição, a gente se propôs a isso quando a gente aceitou, né, de uma certa forma, trabalhar nesse mundo mediúnico. Então, antes de um estudo, de uma prática mediúnica, quando o médium é muito ostensivo, ele já está desenvolvido, ele pode sentir o espírito que já vem acompanhar o médium antes da reunião mediúnica. E aí o Hermínio de Miranda fala que às vezes até 3 dias antes o espírito vem e fica perto de mim. Isso aconteceu quase todas as reuniões que eu ia. A maioria era assim, um dia antes. 3 dias antes, dificilmente acontecia. E aí a gente já começa a sentir. E às vezes a gente pode sentir aí uma mágoa, um desânimo, uma angústia. E pensar, meu Deus, mas não tem motivo para eu estar assim. O que está acontecendo? E aí é o momento que aquele médium que é médium e não sabe que é médium sofre. Porque ele não entende o que ele está sentindo, por que ele está passando por aquilo. Eu estou com uma angústia, eu estou com um desânimo, um sofrimento, uma tristeza, e não faço ideia de que aquilo não é meu. Não faço ideia de que um espírito já está próximo de mim para receber essa ajuda. E aí eu vou para o centro espírita na prática mediúnica, ele vai comigo, né, para receber esse tratamento. Então, casos assim acontecem. O choque anímico, não consegui compreender o que é. O choque anímico é quando um espírito precisa passar o perispírito do médium e receber uma carga de energia nossa.
Porque a nossa energia é mais densa, né? Nós, como somos seres que estamos encarnados, nós temos muita energia, assim, que tem questão da nossa matéria. E aí eles recebem essa energia, essa carga de energia, e isso vai ajudar no despertar deles. Nem sempre o espírito ele vai se manifestar, ele vai fazer uma psicofonia. Às vezes ele só vai passar por ali e só vai precisar daquele choque anímico, que é onde o médium sente tremendo assim um pouco, né, um tremelique. E o choque anímico, ele ajuda demais também. Às vezes um espírito, ele vem passar por aí no outro ele passa por outro. É tudo programado. Dentro de um centro espírita ali, tudo é planejado. Então, esse choque anímico, ele serve muito para despertar, principalmente, né? Às vezes o perispírito do espírito que já desencarnou está muito machucado. Ele precisa de uma ajuda para recuperar o perispírito dele. Gente, aqui não está travando. Os miasmas são energias. É como se ficassem, sabe aquela expressão que a gente brinca? Ficou uma nuvenzinha preta? Esses miasmas são esses requisitos dessas energias que elas se transformam assim como se fosse umas nuvenzinhas pretas, umas coisinhas pretas assim na nossa aura, né? Eu já vi até uma foto que fala bem sobre isso, assim, mostra bem, né, como que o médium vidente vê. São coisinhas pretas na nossa aura, energias negativas, entenderam? Não, arrepios, DF Silva, não é choque anímico. Só se for um arrepio muito forte que a pessoa, né? Porque o arrepio geralmente é quando a gente sente a aproximação de um espírito. A gente sente essa aproximação, a gente sente esse arrepio. O choque anímico, se você ainda não passou numa mesa mediúnica ou nunca sentiu algo parecido, você pode ter certeza que no dia que você tem um choque anímico, você vai entender, diferenciar, porque ele é mais intenso. Ele dá uns tremeliques, assim, às vezes, que no começo, por exemplo, quando eu iniciei a prática mediúnica lá no centro espírita, eu nunca vou me esquecer do primeiro dia, porque eu tive tanto choque anímico, eu tive tanto tremelique no meu corpo, que eu saí de lá com dor no pescoço. Porque é uma coisa que eu não... Assim, apesar de que a mediunidade sempre acompanhava, mas eu não trabalhava mediunicamente, eu não passava por esses choques anímicos, eu não sabia nem o que era. Então, quando eu entrei numa prática mediúnica que eu passei por aquilo, porque como a minha mediunidade já estava desenvolvida, eu era um para-raios, né? Tudo passava ali. E era cada choque anímico que eu sentia que, literalmente, eu fiquei com dores, né? No pescoço, no ombro. Então, ele é mais intenso. É uma coisa assim que você não consegue nem controlar muito. Aí, com o tempo, eu fui conseguindo controlar mais. Hoje eu ainda tenho, mas é uma coisa mais discreta. Eu até mostrei para vocês a nossa live, não foi? Que caiu o iPad. Antes de cair, que eu tive esse choque anímico, esse tremelique, o iPad caiu. E aí vocês percebam que a energia é tão grande, a energia às vezes é tão densa, que até assim, até derrubou tudo aqui. E isso acontece. E aí eu vou continuar a leitura, tá? Tem? Se vocês estão falando que tem já esses tremeliques, então vocês já estão ajudando aí, nem sabem, né? Estão fazendo choque anímico adoidado aí. Zurânia, esse arrepio pode acontecer principalmente, sabe quando que eu percebo? Quando é um espírito familiar. Porque não estou dizendo que é só isso. E numa mesa mediúnica, porque... eu não sei, as experiências que eu percebo, assim... Aí eu tô falando da minha, tá? Por exemplo, quando a minha mãe passa algum familiar, eu sinto arrepio. Mas qualquer outro espírito eu já não sinto mais arrepio. Eu acho que é porque também se tornou natural. Eu acho que é um reconhecimento de energia. Eu não sei o que acontece, mas...
o arrepio não é só... eu acho que é qualquer tipo de espírito. Então, assim, é uma coisa que eu não sei te falar muito, porque eu não sinto arrepio. Eu sinto de outras formas, né? Ou eu vejo logo, ou a pessoa, o espírito já comunica comigo, comunica com quadros mentais. Mas o arrepiar mesmo, raramente eu sinto. E quando eu sinto, é mais quando é familiar. Interessante, né? Você vê que a gente estuda e ainda assim nós não temos todas as respostas. Não sei, eu acho que cada caso é um caso. É que nem eu falo para vocês, ninguém até hoje, eu acredito, sabe de tudo o que acontece no mundo espiritual. E a própria espiritualidade fala isso, que até eles estão aprendendo até hoje, né? Então, como cada caso é um caso, cada um tem seu jeito, né, peculiar de acessar esse mundo espiritual. Aí não quer dizer porque eu não sinto arrepio, que então eu sinto arrepio, eu não sou médium. Não tem nada a ver, entendeu? Por que eu não coloco, eu não divulgo essas coisas de sintomas mediúnicos? Sintomas mediúnicos todo mundo tem. Arrepio, meu coração palpita toda hora. Eu já fui até no cardiologista achando que eu ia morrer. Mas isso está ligado à mediunidade? Eu acredito que não. Eu acredito que até o cardiologista falou que a questão de uma veia e tal, a arritmia, né? Tem coisa, arrepio. Eu não sinto arrepio, sou médium. Então, assim, é uma coisa muito individual mesmo. É uma coisa muito de cada um. Alteração de humor. Quem hoje em dia não tem alteração de humor? Com tanto estresse, tanta coisa no dia a dia, notícias, o cotidiano, a vida, né? Então, assim, por aí a gente vai começando a refletir. Eu posso colocar aqui 10 sintomas. Tem um médium aí ostensivo que só sente um. Eu não sou médium. Então não dá para dizer. A única forma que dá mesmo de falar se é médium, se não é, se a pessoa tem dúvida quanto a isso, é na frente de um médium vidente, né? Que aí ele vai ver, dá para ver pelo corpo do médium o aparato mediúnico dele, né? Como é que está a influência da espiritualidade, o que está acontecendo ali no mundo espiritual, nesse mundo invisível do médium. Pode ser síndrome do pânico, eu já tive síndrome do pânico. E aí eu nem associo muito à mediunidade, eu associo muito a um estresse que eu tive, que eu passei, né? Então, assim, nem tudo é mediunidade, tem coisas que é da mediunidade, então, enfim. A gente vai ficar aqui até semana que vem falando sobre isso. Aí eu vou continuar, né? Aí ele fala das abstenções, que ele acredita que pessoas que estão na gestação a partir do 3º mês deveria se abster de praticar ir para a mesa mediúnica. E aí ele fala, Martins Peralva, ele coloca bem claro, induz-nos a opinar, ou seja, ele está dando a opinião dele. Ou, pelo menos uma vez ao mês, em dia, por ela julgado inoportuno a realização de serviços mediúnicos mais pesados. A abstenção referida na linha A objetiva, inclusive, preservar o reencarnante das vibrações pesadas do comunicante, atendendo a que, estando a mente do filhinho intimamente associada à da futura mãe, naturalmente se associará também a do espírito, já ligada à do médium consoante demonstração gráfica. Se o médium tivesse sempre a certeza de que a sua faculdade seria utilizada exclusivamente por espíritos superiores, teríamos evidentemente suprimido a abstenção da linha A. Então, o que ele diz, né? Que as grávidas, quando elas estão grávidas, eu sou tão redundante, né? Os bebezinhos que já estão lá
Porque o que acontece? A mulher, quando ela está grávida, o espírito do bebezinho, o perispírito, ele fica ligado ao perispírito da mãe, né? O cordão de umbilical também vai para o espiritual. Então, se a mãe está numa mesa mediúnica recebendo, o de Martins Peralva, na opinião dele, ele fala que o bebê também está recebendo, através dessas energias, a mesma coisa que a mãe está recebendo. Então, por isso que ele fala que é bom a mãe que está grávida evitar ir a uma mesa mediúnica, principalmente esses tratamentos de desobsessão. Tainá, seja bem-vindo, Ufologia e Espiritualidade. Tratamento de desobsessão, essas coisas. E eu concordo com Martins Peralva. Eu acho que para preservar o perispírito daquele bebezinho, dessas energias da espiritualidade que por vezes pode vir muito carregada, é melhor se abster. Na incorporação, o médium cede o corpo ao comunicante, mas, de acordo com seus próprios recursos, pode comandar a comunicação, fiscalizando os pensamentos, disciplinando os gestos e controlando o vocabulário do espírito. Aí é aquilo que a gente falou. O médium, quando ele tem esse controle, quando ele tem esse estudo, esse desenvolvimento de si, né? Ele conhece controlar o médium comunicante, no que ele vai falar, nos gestos que ele vai fazer. Reconhecemos, é bom que se diga, haver casos em que o médium não consegue exercer esse controle, por ser a vontade do comunicante mais firme do que a sua. Todavia, temos de convir que o médium terá sempre meios de cultivar a sua faculdade, educando-a no sentido de, na própria expressão de alvos, agir qual se fosse enfermeiro, concordando com os caprichos de um doente no objetivo de ajudá-lo. Esse capricho, porém, deve ser limitado porque, consciente de todas as intenções do companheiro infortunado a quem empresta o seu carro físico, o médium deve reservar-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. E aquilo que a gente fala, mediunidade com Jesus, além do amor ao próximo, é disciplina também. O médium que quer caminhar sua mediunidade com Jesus, ele vai saber se disciplinar e dando exemplo para esses espíritos que às vezes precisam também dessa disciplina. O pensamento do espírito, antes de chegar ao cérebro físico do médium, passa pelo cérebro perispirítico. Resultante disso, a propriedade que tem o medianeiro, em tese, de fazer ou não fazer o que a entidade pretende. Então, o que ele está dizendo? Como existe essa incorporação, quando vem o pensamento do espírito para o meu perispírito, ele vai ser filtrado, né, pelo meu perispírito. Então, por isso, eu tenho como controlar o que o médium vai, o que o espírito vai falar. Porque às vezes tem um espírito tão agressivo que já chega brigando com todo mundo. Por que eu estou aqui? Porque muitos vão sem querer mesmo. E aí é o pequeno momento que nós não temos o livre-arbítrio, né? Os espíritos. Porque acho que até Deus fala, não, meu filho, vai ser ajudado porque você precisa. E eles chegam lá com muitas raivas, muitos ódios, né? Falando coisas assim agressivas que xinga todo mundo. Quem é você? Então, o médium, ele tem que saber controlar isso. Eu já vi em mesa mediúnica, médium que queria subir na mesa, queria arranhar. Eu até brincava, né? Nossa, parece aquele filme, sabe? O Chamado, a Samara, do jeito que ela ia assim, ela fazia aquilo em cima da mesa. Aí a gente foi conversar com ela que aquilo era desnecessário. Então, por isso, a educação do médium tem que ser vital numa mesa mediúnica. Porque às vezes o médium vai pensar o quê? Não, eu vou aqui me soltar, vou fazer tudo que a minha mediunidade me intuir para fazer e o espírito quiser, né? Achando que com aquilo eu estou mostrando trabalho, mas aquilo eu estou mostrando quanto é que eu sou uma médium deseducada, né? Digamos assim. Eu lembro que existe uma história, né? Com
acho que foi com Bezerra de Menezes, que ele falava isso numa mesa mediúnica, todo mundo assim, nossa, que mediunidade. Aí ele dizia, nossa, que médium mal educado. Enfim, é o controle que temos, essas nossas vibrações, né, que nós conseguimos dominar, e esse magnetismo que a gente já falou sobre isso. A minha energia, quando ela é bem usada, quando eu tenho consciência da energia que eu estou usando em minha volta, se eu não estou desperdiçando com coisas fúteis, porque é que nem uma peneira, né? Tudo que eu dou atenção, eu estou jogando a minha energia. E aí explica por que existem pessoas que têm uma energia que aonde ela chega, todas as pessoas sentem, como existe aquela pessoa que chega e ninguém percebe, que é aquela pessoa apagada, que parece que não tem energia. Quanto mais eu concentro as minhas energias em coisas que realmente estão me fazendo crescer, mais o meu magnetismo é mais forte, né? Quanto mais eu sou confiante, tenho segurança nas coisas que eu faço, mais a minha energia também está ali comigo, me acompanhando em tudo. Então, nesse momento, o médium também, quando ele tem esse magnetismo, essa força, essa energia, ele vai conseguir dominar aquele espírito que tem uma energia, às vezes, também muito, muito densa. E tem espíritos também que tem uma energia também altíssima, porque eles sabem manipular, né, a energia. E, inclusive, numa prática mediúnica, tinha uma moça no desenvolvimento mediúnico, ela estava descobrindo a psicofonia dela. E eu vou falar para vocês, porque eu não vou falar o nome dela e vocês não conhecem, mas o que eu percebia nela? Em outra vida, ela tinha sido uma mãe de santo. Ela tinha esse negócio já dentro dela, essa mediunidade, essa incorporação, essa psicofonia. Para ela era muito fácil, era muito natural. E ela tinha uma energia para receber entidades que tinham uma energia muito densa que só ela conseguia às vezes captar ali numa mesa mediúnica. Então ela era uma excelente médium. Nessa vida ela não é mãe de santo nem nada não, mas você percebia a energia da pessoa, parece que já vem preparada para aquilo. Então passavam espíritos por ela e às vezes até ficava preocupado, porque desenvolvimento mediúnico, como tá cheio de novato ali, às vezes queria até sair correndo, né? Porque vinha assim espíritos agressivos, totalmente com aquela energia assim que, nossa, super pesada mesmo. E aí eu vou pular essa parte que ele fala sobre as falas, né, dos médiuns do grupo no livro, porque a gente pode concluir já no próximo parágrafo. Gente, vai acabar a live 9h30. E aí eu vou ter que fazer 2, né? E aí eu quero terminar esse estudo hoje. Falta pouco, aí a gente volta, termina o estudo e faz a nossa prece, tá bom? Angélica, pode me dar a sua opinião sobre a participação de crianças nas sessões mediúnicas? Criança não deve participar de sessões mediúnicas, a não ser que ela vá para ser tratada, né? Porque criança não tem que praticar mediunidade ainda numa mesa mediúnica mesmo, ela vai para ser tratada. A criança, a gente tem que ter muito cuidado. Tá, já me deu aqui 1 minuto restante. Então eu vou encerrar, mas no tratamento, inclusive no centro aqui que eu frequentava, tinha tratamento espiritual específico para a criança, tá? Então não tem problema nenhum. Ali no tratamento ela está super protegida. A conclusão que o fato nos deixa é a de que a entidade realmente alucinada desejaria bater a mesa, gritar, expandir-se, etc. Entretanto, a vontade firme da médium a impede de realizar o seu objetivo. Quer dizer, ele está falando que a energia dessa médium, ela impede, ela não deixa, ela controla que o espírito que estava ali naquele momento, que ele faça, né? Aquele espírito que ele até fala, realmente alucinada. Quer dizer, uma mulher que ela queria gritar, fazer as coisas, e
a médium não deixou. O médium negligente, ainda não suficientemente educado, favorece a turbulência nas comunicações de espíritos violentos. Olha só, o médium negligente, né? E o que é um médium negligente? Que não estuda, que não faz o evangelho no lar, que não faz o seu autodesenvolvimento. Esse é o médium negligente, né? Sem exigir-se o impossível dos médiuns, porque ninguém se julgará com direito em sã consciência a semelhante exigência, é justo lhes seja lembrado que o aprimoramento espiritual, o devotamento, a bondade com todos e o desejo de servir conduzem o medianeiro ao maior controle da própria vontade, assegurando assim o êxito da tarefa. E aí, no último parágrafo, ele fala, né, sobre essa questão que o aprimoramento espiritual do médium, o devotamento, a bondade com o próximo, ele vai fazer com que o médium tenha esse maior controle no seu trabalho mediúnico, no êxito da sua tarefa mediúnica. E aí termina aqui esse capítulo da incorporação. Eu já vi esse vídeo ser lido, mas o que acontece, gente? Chico Xavier, ele deixou claro que quando ele fizesse contato aqui, ele tem um código, né? Que estão 3 pessoas do lado dele que sabem qual é esse código. E até agora eles não se manifestaram. Então, tem psicografia do Chico Xavier, tem psicofonia, tem tudo. Mas ninguém ainda falou nesse código, né? Então, assim, desculpa, assim, sabe? Mas eu comecei a ver, eu parei porque eu falei, não faz sentido, né? O Chico Xavier deixou isso claro. E imagina, se ele falou isso e acontece o que acontece hoje, imagina se ele não tivesse falado. Ia ser complicado, né? Tatiane, como eu sei que se sou médium de psicofonia? Geralmente a gente vai aprender, entender num desenvolvimento mediúnico. Por quê? Porque lá a gente vai começar a conhecer, estudar, vão ter os dirigentes, os médios mais experientes. Porque às vezes você entra lá achando que tem uma mediunidade, depois descobre outra. Flávia, a mediunidade pode trazer a longo prazo prejuízos à saúde? Não. O que pode trazer prejuízo na nossa saúde são os nossos sentimentos, as nossas emoções. A mediunidade não vai me trazer problemas à saúde. O que vai me trazer problemas são outras coisas, às vezes até coisas do meu próprio perispírito, que já está programado para acontecer, né? Às vezes tem corpo que é frágil mesmo, vários fatores, mas eu não vejo a mediunidade como para trazer prejuízo à saúde, não, só se for mental, né? Porque para a saúde mental, para algumas pessoas, não todas, poucas pessoas, a minha preocupação, assim, como psicóloga, é que possa trazer, sim. Se a pessoa, é o que eu falo para vocês, se eu tenho um desequilíbrio, se eu quero desenvolver a minha mediunidade, eu tenho que refletir. Eu tenho um equilíbrio emocional para isso? Eu me sinto segura para isso? Eu tenho maturidade para isso? Porque a mediunidade não é brincadeira, gente, né? Não é... A gente tem que refletir, pensar. Ingrid, de estrangeiros, como faz a psicofonia? É a mesma forma, é utilizando as cordas vocais, né? Mas aí eu acho que se torna mais, às vezes, até inconsciente. Pode ter consciente também, mas é usando a mesma forma. O mesmo sistema, acoplamento de perispírito, do espírito. E através das cordas vocais eles vão falar. Mas o que acontece? Aí algumas pessoas não vão entender. Mas o próprio Raul Teixeira, ele fala muito bem sobre isso, que ele fala que ele fez uma psicofonia, acho que agora foi em latim, que ele é muito próximo ao Divaldo Franco, né? Como saber se está pronto para desenvolver a mediunidade?
Não tem como saber. Eu costumo dizer assim: quando você se propõe, se esforça, a espiritualidade te acompanha. E quando a espiritualidade, ela sabe, ela percebe, ela sente que o médium está pronto, o trabalho aparece. Você pode ter certeza. Ela vai te colocar no caminho que em alguma forma, em algum setor ali na sua vida, você vai sentir que você está na hora de você ajudar as pessoas com a sua mediunidade, se é isso que você quer, né? Será que o Chico já reencarnou? Não, Ed, ele falou, o que ele nos diz, que o Emmanuel que reencarnou, né? E que ele seria o mentor do Emmanuel. Então, provavelmente, ele não vai reencarnar tão cedo. A educação, Pamela. Então, terminamos aí, deixa eu ver aqui a última... Angélica, o médium trabalhar sem estudo, aí que vai dar problema, porque o médium sem estudo, ele é uma porta aberta para qualquer tipo de mistificação, qualquer tipo de aventura vai ser uma porta aberta. Pegando o exemplo do Chico, aí eu acho que você está enganada, viu, Angélica? Porque o Chico Xavier foi uma pessoa que sempre estudou, sempre, e ele tinha sempre, né, principalmente a Bíblia, os livros do Allan Kardec. Ele falava sempre, que até que o Emmanuel falava para ele assim, que se alguma coisa que ele deixasse escrito fosse de contra, ou de Jesus ou do Allan Kardec, para ele não acreditar nas coisas e acreditar no Allan Kardec. Então Chico Xavier, pelo contrário, ele estudava muito. Chico Xavier era uma pessoa inteligentíssima, né? Não só pela questão da mediunidade, mas por ele mesmo, como ser humano. Prece, vamos à prece. Tá bom, gente? Então vamos lá. Então, médium sem estudo é porta aberta para qualquer tipo de espírito, né? Então vamos finalizar, vamos fazer nossa prece. Desde novinho, Chico Xavier, com 19 anos, já psicografou o primeiro livro dele. Como se dá psicofonia em casos de zoantropia? Muita boa pergunta, Alain. Porque a zoantropia não tem psicofonia. Porque a zoantropia, como a gente já estudou, quem não estava aí, é o espírito que transforma o perispírito dele em animal, né? Então, o máximo que vem esse espírito que está com uma zoantropia vai ser o máximo choque anímico. Mas a psicofonia, dificilmente de primeira vez ele vai falar. Mas pode rugir, né? Já aconteceu de querer, que nem bicho, pode acontecer. Mas primeiro ele vai ter que retransformar o perispírito dele, né? E aí é um processo até mais lento, né? Vai passar pelo choque anímico, outro choque anímico, vai se despertando e pum, aí vem uma psicofonia e ele tem esse diálogo, esse esclarecimento. Tá bom? Então vamos lá, gente, vamos fechar os olhos. Agradecer a espiritualidade maior pela essa presença, pelos nossos mentores, por esse estudo. Essas energias, essas renovações de energias, que nós possamos ter assimilado o conteúdo de uma forma prática, que isso seja de alguma forma que nos possa ajudar no nosso desenvolvimento como pessoa e como médium, entendendo que sempre a minha reforma íntima anda de mão dadas com a minha mediunidade e sabendo que, mais do que tudo, que é uma forma, um mecanismo de ajudar o nosso irmão próximo. Agradecemos, Senhor, a sua presença nesse momento. Agradecemos essa luz divina, essa luz que nos conforta.
a todos encarnados e desencarnados, que nós possamos seguir na sua bênção, e a todos que queiram desenvolver a mediunidade, que nós possamos ter consciência e responsabilidade sobre esse mecanismo que liga o mundo espiritual ao nosso mundo, e que, acima de tudo, que nós possamos caminhar sempre na mediunidade com Jesus. Que assim seja, graças a Deus. A Kleber falou uma coisa ótima: cuidado com as incorporações sem estudos. E é isso mesmo, a gente tem que ter cuidado mesmo. E é isso, gente, terminamos mais um estudo. Agradeço a participação de todos. Lembrando que quem está aí pela primeira vez, os nossos estudos lá do início, então tá tudo lá no YouTube, e a gente indica para assistir, porque a gente está numa sequência, né? Às vezes fica aqui perdido, sem entender nada, e nosso estudo ele está sendo devagar, mas a intenção é essa mesmo, que a gente possa assimilar cada conteúdo bem devagar, entendendo cada palavra, porque na mediunidade também, se eu não tiver paciência, também vai me atrapalhar, né? A ansiedade. Mediunidade com Jesus, lembrando sempre, amor, mas além disso também a disciplina comigo e com os meus irmãos. Então me perdoem se às vezes alguma resposta não sai como alguém gostaria que saísse, né? Mas eu tenho que corrigir dentro do que eu sei, porque eu também não sei tudo. E aprendendo, e a gente vai construindo esse entendimento sobre a mediunidade. Angélica estava angustiada na segunda, e depois do Evangelho fiquei em paz. Que bom, Angélica, eu fico muito feliz mesmo. Gente, gosto muito de ficar com vocês, mas a gente tem que ir dormir, né? Descansar, ler um livro, fazer nossa prece. Até amanhã, beijo, fiquem com Deus. Vou deixar salvo aqui e amanhã eu passo pro YouTube, tá? Amanhã ou depois de amanhã, tá bom? Porque vai ficar salvo aí 24 horas, então não tem problema. Um grande abraço para todo mundo. Beijo. Fiquem com Deus.